Nos últimos meses, a Chevrolet Montana foi revelada literalmente em partes. Aqui no canal falamos de motor, transmissão, caçamba, espaço interno. Só que agora chegou a hora de revelar a peça final desse quebra-cabeça. Apresento a vocês a nova Chevrolet Montana por completo. Qual que é a ideia da Chevrolet com a Montana? Na verdade é pegar um público mais amplo do que o público tradicional de picape, e para isso ela teve que fazer algumas suavizações, principalmente na parte de design. Aqui na dianteira, apesar de ter essa coisa toda que a gente já está na moda de farol em duas partes, que transmite aquela coisa de robustez, aqui eu tenho o mesmo conjunto, só que dá para ver que é um design bem mais suave. Aqui a parte de luz diurna, farol em LEDs, farol de neblina também em LEDs, a parte de seta, uma grade em cromo escuro aqui em cima que faz a ligação entre duas partes de luzes diurna, o logo da Chevrolet, obviamente. E a placa aqui em cima. Confesso que essa parte aqui eu acho que poderia até ser um pouquinho mais baixa. Acho que ficaria um pouquinho mais harmonioso. Mas dá para entender o fato de precisar deixar isso aqui aberto para a parte de refrigeração do motor. Isso é muito importante. Afinal, o motor 1.2 turbo, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Na lateral, não é um carro que tem tanta surpresa. Para quem já conhece o Tracker, ele tem algumas coisas. As rodas, no caso dessa versão de 17 polegadas, pintadas em cinza escuro. A seta veio para o paralama, no lugar de estar aqui no retrovisor. Esse é um detalhezinho que gerou um pouquinho de polêmica na internet, mas o retrovisor é outra peça, não é a mesma peça do Tracker. Já aqui a gente até remete um pouquinho a SUV, mas dá para perceber uma linha um pouquinho mais arredondada. Aqui um rack. Então ela tem um estilo de picape, ela tem bem o desenho, é algo bem, até um pouquinho quadrado para dar aquela sensação de robustez de picape. E aqui atrás é um ponto até, é legal, ela é cheio de detalhinho, tá? Dentro da lanterna tem um logo da Chevrolet, a lanterna não é em LED, é uma lanterna halógena normal, dá para ver aqui o loginho da Chevrolet, dá um detalhinho legal. Uma peça preta que liga as duas peças com a inscrição Premier da versão, câmera de ré, o logo da Chevrolet estampado na tampa. Isso aqui é muito tradicional de picape, ainda mais para Chevrolet, que é tão tradicional em picape. Isso aqui, escrito Montana, parte turbo, e aqui até o para-choque foi pensado para você poder pisar e ajudar a ter acesso à caçamba. E como é que a nova Chevrolet Montana se compara às suas principais concorrentes com dimensões? Não temos todas as informações ainda sobre a nova picape da Chevrolet, mas com o que temos nas mãos podemos compará-la com o Toro, Oroch e até mesmo com a Fiat Strada cabine dupla. A Montana tem 4,72 metros de comprimento. Como comparação, é praticamente a mesma coisa da Oroch, também com 4,72, um pouco maior do que a Fiat Strada com 4,48. Só não consegue ser maior do que a Fiat Toro com seus 4,95 de comprimento. Falando em caçamba, a Chevrolet não divulgou o número exato da capacidade de carga, apenas a litragem que a caçamba comporta. A Montana leva 874 litros, enquanto, por exemplo, a Fiat Strada leva 844 litros. De qualquer forma, as duas são maiores do que a Renault Oroch com seus 683 litros, mas todas perdem para a Fiat Toro com 937 litros de capacidade. E como uma picape, você vai querer, obviamente, saber de caçamba, né? E como a proposta da Montana não é ser uma picape pura, mas ser uma mistura, a caçamba tinha que ter o papel de porta-malas. Então a Chevrolet trabalhou bastante na vedação da caçamba. Ela usa de série essa capota marítima, que a Chevrolet garante que não é para entrar nada aqui no habitat, que você pode pôr sua mala sem problema, não vai pegar ela toda podre de sujeira. E também tem diversos acessórios, como essa bandeja, para você realmente poder colocar suas coisas e não ficar passeando pela caçamba. Imagina, você vai no mercado, põe aquele refrigerante, quando você chega em casa tem que buscar ele no fundo da caçamba, ou do outro lado, e na hora que você abre, explode tudo. Então isso aqui é para você não ter esse tipo de problema. Mas se você não quiser comprar o acessório, já que a Chevrolet nem falou o preço ainda desse tipo de coisa, tem dois nichos aqui em cima da caixa de roda, que você pode colocar alguns objetos, também tem uma iluminação. É uma caçamba, não é uma caçamba grande, a marca não fala em capacidade de carga, ao menos por enquanto, mas garante que vai ser o suficiente para um uso urbano aí, se quiser levar alguma coisa um pouquinho mais pesada, atendendo bem a proposta de ser um crossover entre a picape e o SUV. Vamos lá para o interior, porque ela tem alguns detalhes para não ser uma picape por completo, mas uma mistura de picape com SUV. E outra coisa, para quem já viu aqui no canal, a Chevrolet tinha prometido que a picape ia ter um espaço interno superior na categoria. E fato, não é um espaço interno ruim. Eu ajustei esse banco aqui para mim, eu tenho 1,65 m de altura, então eu vou entrar aqui com 1,65 m também, dá para ver. Tem espaço interno, ok. Aproveita bem a parte aqui embaixo do banco, para você pôr os pés, então você tem espaço para a perna. Óbvio, esse banco aqui pode ir um pouquinho mais frente, depende da forma que você dirige. Eu, por exemplo, gosto de dirigir um pouquinho mais afastado cada perna,
Então vamos dizer que aqui estava um banco de uma pessoa de 1,70 m, alguma coisa assim. Então você consegue ter um espaço interno ok dentro do segmento de picapes. Não é o espaço interno, por exemplo, do Tracker, mas é um espaço interno bom. E aqui embaixo eu tenho duas portinhas USB, uma portinha 12 volts para você carregar o celular, se ainda tiver aquele charutinho. E a parte até de acabamento é muito parecido com o Tracker, obviamente, tem alguns detalhes diferentes na parte de textura, mas é basicamente plástico rígido aqui atrás. Não dá para pedir muito, já que dentro do segmento também é tudo plástico rígido. E já que onde você vai passar mais tempo, na parte do banco da frente, a gente já consegue ver alguns detalhes que a gente não via, por exemplo, pelas fotos. Como, por exemplo, essa parte emborrachada do painel. Isso não tem, por exemplo, no Tracker. Eu tenho um acabamento diferenciado. Ele é até um pouquinho mais cuidado, até na parte da porta. Ele é superior ao Tracker, justamente por causa dessa parte de costura branca e um tecido emborrachado, né? Não dá pra falar que é couro, aqui na lateral. Parte central multimídia também mudou a configuração, né? Não é simplesmente mais uma tela em posição elevada. Agora é esse conjunto integrado, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, parte do OnStar, tudo aqui como a gente já conhece dos carros da Chevrolet. Nessa versão ar-condicionado automático, o mesmo comando que a gente já tem nos carros dessa base, essa plataforma GM. Carregador por indução, uma porta USB-C, uma porta USB normal. Freio de estacionamento tradicional na alavanca. Coluna de direção com a regulagem de altura e profundidade. Isso obviamente não poderia faltar num carro desse preço. Única falha, seremos muito sinceros agora. Poderia ter vindo o painel digital do Tracker RS aqui, mas é o painel basicamente do Onix. Dois mostradores analógicos, contagiro e velocímetro. E a tela central, não dá nem pra falar que é a tela central que a gente encontra no Tracker Premier, que é uma tela colorida. É uma tela preto e branco, não chega a ser a simples das versões básicas do Onix, mas é a tela, por exemplo, do Onix Premier. Eu acho que num segmento que a pessoa procura tanta tecnologia, faltou esse detalhe do painel digital. Seria uma ótima forma de brigar principalmente com a Toro, que tem a tela de 7 polegadas em todas as versões. A nova Chevrolet Montana terá 1.2 turbo de 3 cilindros, que a gente já conhece do SUV Tracker Premier na versão topo de linha, com 132 cavalos, 19.4 kgfm de torque com gasolina e 133 cavalos e 21.4 kg de torque com etanol. O consumo que a gente vai falar aqui é o homologado pelo Inmetro. Então, com gasolina, ele faz 11.1 km por litro na cidade e 13.3 km por litro na estrada. Já com etanol, esses números vão para 7.7 km por litro na cidade e 9.3 km por litro na estrada. Resta saber se tudo é real, além de mais informações, quando a nova Chevrolet Montana ser apresentada por completo. E essa versão que conhecemos é a Premier, a topo de linha da Montana. Na lista de equipamentos vai destacar chave presencial compartilhada por botão, ar-condicionado automático, 6 airbags, controle de tração e estabilidade, rodas 17 polegadas, bancos em couro, multimídia de 8 polegadas com espelhamento, Apple CarPlay e Android Auto sem fios, alerta de ponto cego, faróis em LEDs, carregador de smartphone também sem fio, protetor de caçamba e capota marítima entre os principais equipamentos. O seu preço na pré-venda é de R$ 140.490 e é a mais cara de toda a linha da Montana. Para andar vai ficar para outro vídeo, só no ano que vem, quando o carro chegar às concessionárias em fevereiro. Eu aproveito, vou encerrar o vídeo por aqui. Fala aí o que você achou desse primeiro contato com a Montana. Gostou? Essa daqui é a versão Premier, a topo de linha. Tem diversos equipamentos, mas isso a gente vai detalhar quando a gente for andar com o carro lá em 2023. Obviamente, deixa o like no vídeo se você gostou, comenta e também se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa a notificação. Vejo vocês numa próxima. Valeu!